Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, 17. Mateus 17, verso 9. Mateus 17, 9. Antes de ler, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça dele sobre nós. Ó Deus maravilhoso, te bendizemos pelo culto que ao Senhor prestamos em Cristo Jesus, e neste culto queremos adorá-lo também na medida em que ouvimos a tua voz, com fé, com alegria, com esperança, com reverência, com o desejo ardente, ó Deus, de aprender do Senhor, sendo assim instruídos acerca da forma pela qual devemos viver e agradar ao Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, dirige-nos nisto também, Senhor, e faz com que todas aquelas coisas que porventura venham a nos atrapalhar de realizar esta obra aqui no culto, que o Senhor as tire de nós, leve-as para longe, Senhor, e possamos de fato estar concentrados no ouvir a tua voz. Dá-me graça também para ler e explicar esse texto, ó Deus, aplicando a vida de cada um de nós, segundo o poder do teu Santo Espírito, vendo as verdades implementadas nos membros do nosso corpo. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, Mateus capítulo 17, versos de número 9 a 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes se fizeram com ele tudo quanto disseram ou quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém. Meus irmãos, nós, ao lermos a palavra de Deus, a Escritura, aprendemos que o Senhor Deus é um Deus muito organizado, perfeitamente organizado, e logicamente que as suas obras apontam para isso. Por exemplo, quando falamos acerca da obra da criação, vemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, na sua devida ordem, e no sétimo que? Descansou. E ao olhar para a criação, ele viu que tudo era muito bom. E se você for observar a ordem que as coisas foram criadas, você vai perceber o encadeamento entre elas e a necessidade que seguisse passo a passo, tal qual o Senhor o fez. Quando nós olhamos para a obra da redenção, não é diferente. Deus, desde os tempos eternos, decidiu salvar o seu povo e estabeleceu um cronograma de atividades que foram observadas de modo minucioso. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, diz que o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, na ocasião própria. Não veio antes e nem depois, veio no momento preciso. Nós, como servos do Senhor, precisamos também atentar para isso na nossa vida, porque muitas vezes podemos incorrer no erro de nos precipitar, usando a linguagem simples, colocando o carro adiante dos bois, e depois a gente não sabe porque as coisas deram erradas ou não aconteceram da forma como nós tínhamos previsto. Por exemplo, também vemos Neemias, que foi chamado por Deus para a reconstrução do templo. No capítulo 2 desse livro que recebe o seu nome, onde ele relata ali a construção do templo, observamos que Neemias guardou o segredo da sua missão até o templo próprio. Nem para os seus ele contou, até que chegasse a ocasião certa
de relatar o que Deus tinha ordenado que ele fizesse. E mesmo depois disso, ainda assim, ele enfrentou dificuldade da parte dos seus inimigos que se levantaram contra ele e, portanto, contra a reconstrução dos muros. Quando o Senhor Jesus Cristo vem e habita entre nós, havia também um plano a ser cumprido. Ele foi concebido, ele nasceu, ele habitou encarnado entre nós, mas não somente o Senhor Jesus Cristo deveria observar esse cronograma, o que foi feito, visto que ele veio fazer a vontade do Pai, mas os seus discípulos também deveriam ser instruídos acerca disso, para que não colocassem assuntos fora de ordem e isso atrapalhasse a plena revelação da obra do Redentor e, consequentemente, os seus efeitos na vida do seu povo. Nesta parte do livro de Mateus, esse evangelho, segundo o relato inspirado de Mateus, nós temos aqui uma das vezes em que o Senhor Jesus Cristo trabalha exatamente isso nos seus discípulos. Digo uma das vezes porque não é a única no evangelho de Mateus, mas eu creio que tal ênfase se dá exatamente para que aqueles discípulos entendessem a ordem que as coisas deveriam acontecer e as suas implicações. E aí eu queria convidar os irmãos, a fim de que nós olhássemos para esse texto, dentro dessa percepção, entendendo que o Rei Jesus Cristo prepara os seus discípulos com sabedoria, a fim de que eles entendessem a necessidade do sofrimento e da glória vindoura. Cristo, como bom mestre, chega para os seus discípulos e ensina a eles a necessidade da ordem, para que eles entendessem que necessariamente, nesta ordem, Cristo deveria passar pelos sofrimentos e em seguida pela glória. E nós olhamos para o texto e aprendemos isso a partir de 2 passos. Por favor, veja comigo. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo faz isto com os seus discípulos, no verso 9, ordenando aos seus discípulos a discrição sobre a transfiguração. Primeira coisa que ele ordena aos seus discípulos é que seus discípulos sejam o quê? Discretos. Como é que a gente vê isso? Volte os olhos novamente para Mateus 17, verso 9. Diz assim: e descendo eles do monte, eles quem? Pedro, Tiago, João e o Senhor Jesus Cristo. O que é que tinha acontecido no monte? Eles tinham acabado de passar pela gloriosa experiência da transfiguração. Eles viram, como eu disse na vez passada, um levantar da cortina do céu, um pouco da glória do Senhor Jesus Cristo. O seu rosto brilhava e as suas vestes eram alvas, brancas como a neve. Um branco puríssimo, como jamais tinha sido visto. Então eles tiveram essa visão, e além disso, eles viram também a Moisés e a Elias, representando o Pentateuco, a lei e também os profetas. Então Cristo ali é o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. Depois desta gloriosa visão que os discípulos têm, Pedro faz então a proposta: Senhor, vamos ficar aqui, vou fazer uma tenda, não é? E essa tenda vai ser uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. E quando ele está falando estas coisas, eles são envolvidos por uma nuvem espessa, eles já não veem mais nada por causa dessa nuvem, mas eles ouvem uma voz do alto, a semelhança do que aconteceu no batismo do Senhor Jesus Cristo, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí você tem um acréscimo àquela voz do batismo: a ele ouvir. Então logo depois aquela visão some, e então o Senhor Jesus Cristo está diante de homens que estão quebrantados, temerosos, não é? Com a cabeça baixa, e ele toca nesses homens: erguei-vos e não tem mais. E então eles descem. É exatamente nesse contexto que você está aqui no verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus. É importante a gente considerar que nesse ponto Jesus Cristo está sendo muito enfático no que ele está querendo dizer. Ele não está dizendo: olha, se vocês quiserem, façam dessa forma. Ele está dizendo: vocês precisam fazer desta forma. É necessário, é como um mandamento. Não digam nada. Agora, note bem que esse dizer
de Cristo Jesus, essa ordem, foi dada para quem? Para os três: Pedro, Tiago e João, os três que presenciaram a transfiguração. Em outras palavras, não era nem para eles dizerem aos demais discípulos apóstolos, a saber, os 9. Era uma coisa só para os três. Era sigiloso. A discrição era necessária. Ok? Então isso é muito importante aqui. E aí olha a ordem: a ninguém. Senhor, mas eu não posso dizer a Judas? Não. Eu não posso dizer a André? Não. Mas Senhor, eles são do colégio apostolado. Não diga. É a ninguém. É que eu fiquei... Não tem como eu ler o texto e não pensar na nossa vida, né? Você é bom de guardar segredo? Fiquei pensando nisso. A pessoa disse: pai, não conte isso para ninguém. Você guardaria um segredo? Eu lembro que uma vez um coronel, que foi meu comandante, dizia assim: não existe segredo de dois. Segredo de dois não é segredo. Se você que é o dono do segredo não guardou, imagine o outro a quem você contou. Logicamente que ele estava hiperbolizando, né? Usando de um exagero. Mas para você refletir a importância que nós temos de mantermos discrição sobre alguns assuntos que temos conhecimento. E o Senhor Jesus Cristo está sendo bem enfático aqui para os três: não diga para ninguém, nem para aqueles que compõem o colégio apostolar. E aí ele diz: a ninguém conteis a visão. Agora ele diz o tempo: até que o Filho do Homem ressuscite o quê? Dentre os mortos. Meus irmãos, Cristo está dizendo: olha, esse é um segredo que você vai guardar até um determinado tempo. E o tempo é o seguinte: depois que eu morrer e ressuscitar, você vai contar. Agora note bem aqui essa questão temporal. Por que ele deveria contar depois da ressurreição? Porque se ele contasse antes, qual seria a ênfase e a preocupação do povo? Olha, se ele já é glorioso, se ele é Deus, qual a necessidade de passar pelo sofrimento, morrer e ressuscitar? Então iria se atropelar o processo, quando na verdade era necessário que Cristo padecesse, portanto sofresse, morresse, fosse sepultado e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, que era o sinal de Jonas. Então a manutenção daquela informação era para que não fossem atropeladas as etapas da obra de Cristo, a saber, o seu sofrimento, sua morte, sepultamento e também o quê? Ressurreição. Por isso que ele diz o quê? Guarde esse segredo até que o Filho do Homem seja ressuscitado o quê? Dentre os mortos. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ordena isso aos seus discípulos, essa descrição, o pano de fundo é que ele está querendo evitar que as pessoas tenham um rei glorioso, sem que esse rei passasse pelo sofrimento. Não era possível isso. Porque dada a situação do povo de Deus, o rei precisaria necessariamente sofrer pelo seu povo. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 2. Quando o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo, dois eventos marcaram. O primeiro, que foi o cântico de Simeão, onde ele está vendo ali a salvação, que eu vou ler a partir do verso 25, por favor, tá? E o depois foi o da profetisa Ana. Olha bem, vou ler a partir do Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel.
e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: agora observe, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Nessas palavras de Simeão está embutido aqui que toda a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, contada em favor do seu povo, também implicaria no sofrimento do Redentor. Então não tinha o que fazer. Agora imagine se o povo soubesse que Cristo é Deus, foi transfigurado e já mostrou um pouco da sua glória. O que é que eles diriam? Não, Senhor, vamos logo para a glória. Só que para chegar na glória, necessariamente tinha que passar antes pelo quê? Pelo sofrimento. Por isso, não falem nada. Não falem nada. Eu fico a imaginar, e aqui pensando numa aplicação já nesse ponto para nós, que é a seguinte: quantos de nós, irmãos, querem as glórias, as vitórias deste mundo, mas não param para refletir que toda vitória é fácil, que não cumpre as etapas, no fundo, não passam de tentativas frustradas de vencer no mundo caído sem qualquer sofrimento? Pergunte às pessoas que conquistaram alguma coisa na vida: o que veio fácil? É natural, meu filho. Mas o padrão é o Senhor. A nossa salvação custou a vida de Cristo. Se com o Salvador o Senhor foi assim, que diremos de nós? Mas muitas vezes a pessoa quer o caminho o quê? Fácil. O menino quer tirar 10 sem estudar. Ó Senhor, abençoa-me, para que eu traga à minha memória aquilo que eu não estudei. Não. Quantas horas você estudou? Quanto tempo você ficou na frente do livro? Ou quem sabe aquele atleta que sai na linha de largada, ele diz: Senhor, abençoa a minha corrida, que eu chegue em primeiro, mesmo não tendo treinado. Como? Não é assim. Então Cristo está dizendo: olha, não conte para que as pessoas não pulem etapas e não queiram rapidamente ir para a glória, sem entender a necessidade do sofrimento, porque elas se identificarão comigo, não somente na glória, mas também nos meus o quê? Sofrimentos. O apóstolo Paulo escreveu que Deus não nos concedeu apenas a graça de crer nele, mas também de sofrer, padecer por ele. Então a etapa não pode ser queimada. Por isso, o primeiro ensino de Cristo Jesus aos seus discípulos é o quê? Não digam nada, sejam discretos. Mas aí o texto prossegue, e a porção maior dele, por favor, voltemos lá para Mateus 17, está agora nos versos números 10 a 13. Porque depois de Cristo dizer isso, eu creio que os discípulos entenderam, tanto é que eles desviaram a pergunta para um outro assunto que aparentemente não tinha nada a ver com isto aqui. Note bem que a partir do verso 10 até o 13, nós temos os discípulos apresentando uma dúvida. Portanto, essa é a segunda questão que o texto nos apresenta. Cristo não somente ordena aos seus discípulos a discrição, mas ele também prepara a mente dos discípulos para os sofrimentos. Ele prepara os discípulos para isso. Vai ser sofrimento. Não tem como fugir disso. Como é que ele faz? Olha a pergunta dos discípulos. Mas os discípulos
o interrogaram. Interrogaram a quem? A Jesus. Quem interrogou? Pedro, Tiago e João. Olha a pergunta que eles fazem. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Olha só o que está acontecendo. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele entendeu, por ação soberana de Deus, iluminando, que Cristo, Jesus, o Rei, é o Messias prometido. E ele diz: é certo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, ele estava certo. Logo em seguida, eles passam pela transfiguração. Então, ele é o Cristo, está transfigurado diante de nós. Ok. Mas havia uma profecia em Malaquias capítulo 4, profecia que era ensinada pelos escribas, de que antes que Cristo viesse, Elias viria. Lembra do profeta Elias, que apareceu inclusive na transfiguração? É o referencial profético no Antigo Testamento. Elias foi considerado por Acabe como o perturbador de Israel. Jezabel tinha ódio mortal de Elias, até porque ele matou os profetas de Baal no Monte Carmelo, mais de 400. Então ele confrontou a idolatria daquela época. E Jezabel ficou com tanta raiva que disse para ele: do jeito que você fez, até amanhã de manhã você vai morrer também. Ele ficou com tanto medo que fugiu. Então ele foi um profeta perseguido, um marco na história de Israel. Então o profeta Malaquias, levantado pelo Senhor, disse o seguinte: quando o Messias vier, ele será precedido por Elias, o profeta. Só que o povo não entendeu que Elias não seria reencarnado, ressuscitaria, para aparecer antes de Cristo. Viria alguém, ouça bem isso, no espírito de Elias. Pastor, o que é isso? Encarnou? Não. O espírito aqui diz respeito à disposição, às atitudes, ao papel profético de anunciar a verdade e ser perseguido também, como foi o profeta Elias. É nesse sentido que está sendo dito. Por isso a pergunta deles, olha só: por que, pois, diz os escribas ser necessário que venha primeiro Elias? Os escribas estavam certos. A resposta de Cristo vai então em 3 níveis. Por favor, acompanhe o texto comigo. Primeiro, verso 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. A primeira coisa que Cristo faz diante dessa pergunta é: realmente vai acontecer isso. Elias vai vir mesmo. Ele vai vir. Mas aí Cristo não para a resposta por aí. Ele prossegue para a segunda parte da resposta. Acompanhe comigo ainda o verso 11. Verso 12, desculpe. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Pronto, agora confundiu. Espera aí, Senhor. O Senhor disse que ele viria. E agora está dizendo que ele veio? A pergunta é: cadê esse homem? Agora, por favor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3. Abriram? Verso 1. Quem é Elias que Cristo está se referindo quando diz que ele já veio? Aqui está. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes:
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem é Elias a quem Cristo se refere? João Batista. Mas é Elias ressuscitado? Não, é João. É Elias encarnado? Não, é João. Porque quando ele diz que João ou Elias viria e fala de João, ele está falando da disposição, como eu disse agora há pouco, do espírito de Elias. É isso que Jesus está dizendo. E tem outra coisa. João Batista começou a pregar, não foi? E ele pregou também contra um adúltero. Como era o nome do adúltero? Herodes, líder da época. E ele pregava: você está adulterando, não é lícito possuir a esposa do seu irmão. Essa mulher ficou com tanta raiva, também Herodes ficou, que no dia que sua filha dançou e encantou o coração de Herodes, ele disse: olha, pode pedir o que você quiser. Aí ela corre para a mãe e pede: mãe, o que é que eu peço? O que é que eu peço? Aí a mãe diz: olha, você vai pedir a cabeça de João Batista num prato. Ela volta e pede. Não tinha mais o que fazer, o rei manda decapitar a João Batista, que estava no cárcere, e traz a cabeça dele num prato. O que é que isso representa? A perseguição sobre aquele que falava a verdade de Deus e confrontava pecadores. De fato, João tinha o espírito de Elias, no que diz respeito à pregação da verdade e ao sofrimento que decorria deste tipo de trabalho. Então, voltando agora para Mateus capítulo 17, veja o verso 12, como Cristo diz: eu porém vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Então o povo da época viu João Batista fazendo essas coisas e não associou, porque eles estavam esperando que quem viesse, literalmente, Elias, e não era Elias, mas aquele que viria com a disposição de Elias, cumprindo as obras determinadas pelo Senhor, chamando o povo ao arrependimento, tal qual vimos agora no texto de Mateus capítulo 3. E aí Cristo dá prosseguimento à terceira parte da resposta. Veja agora comigo. Tendo dito que não reconheceram, disseram: antes fizeram tudo com ele, tudo quanto quiseram. Foi o que fizeram? Decapitaram. O que é que Jezabel queria fazer com Elias? Matar. Então você percebe o correlato. Ok? Terceira parte da resposta. Agora Cristo diz assim: assim como? Assim como fizeram com Elias, assim como fizeram com João, e eles tiveram que passar pelos sofrimentos do seu ministério, também farão comigo, é o que Cristo diz. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Meus irmãos, perceba a dimensão disso aqui. O Rei glorioso, que acabou de se descortinar diante dos seus súditos, está dizendo: olha, mesmo sendo o que sou, e por conta disto, eu necessariamente passarei pelo sofrimento. Imagina isso. Se você tivesse a opção de não passar por nenhuma dor, você passaria? Tenho certeza que não, irmãos. Você não passaria. Mas Cristo está dizendo aos seus discípulos, explicando para eles: eu preciso passar e eu vou passar por isto. O sofrimento me está reservado. O estado de humilhação, eu vou passar por isso para poder salvá-los. E a resposta foi tão convincente, logicamente era verdade, que no verso 13 você tem: então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de quem?
então tu és o Messias mesmo. Porque João Batista já veio, Elias, nós tivemos a revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, vimos a transfiguração e vimos que, sendo o que o Senhor é, o Senhor não se eximirá da sua responsabilidade, passará pelo sofrimento e cumprirá a sua obra. Meus irmãos, eis o texto. O rei quer ensinar os seus discípulos que o sofrimento é necessário e eles não podem antecipar a glória sem antes passar pelo sofrimento. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, irmãos, como servos do Senhor? A primeira delas, que eu queria que você pensasse, e muito direta e clara no texto: como filho do Senhor, não queira evitar as dores próprias da vida cristã. Não adianta, meu filho. Tenho dito um verso aqui na igreja, repetidas vezes: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não tem como. A vida neste mundo caído, particularmente a vida dos servos de Deus, é uma vida gloriosa, mas é também uma vida de sofrimento. E o primeiro ambiente de sofrimento é dentro de você, quando você tenta mortificar a sua carne diariamente, da hora que, eu vou usar o termo aqui, da hora que você acorda, da hora que você dorme, e até dormindo você peca, todos os dias, o dia todo, luta dentro de você, e eu só estou falando de um ambiente. E o que dizer das provações fora? Para que você negocie aquilo que é natural e esperado da vida de um cristão. E aqui nós não somos masoquistas, irmãos, mas é a realidade da vida com Cristo. Sofrimento, glorioso sofrimento, mas um sofrimento amparado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela esperança que Ele nos dá, pela alegria do Espírito Santo de Deus. Então não é um sofrimento resignado, oh meu Deus, é assim mesmo. Não, é a consciência de todo este processo que envolve a nossa vida como filhos do Senhor. Então eu queria que você pensasse nessa noite sobre isso, porque às vezes você está querendo evitar dores, mas tem dores que são o quê? Necessárias para o seu aperfeiçoamento espiritual, para o seu crescimento, para que você se torne mais e mais semelhante a Cristo Jesus, que foi homem de dores e que sabia o que era padecer. Você entendeu isso? Cristo não pulou etapa. O que era para fazer, Ele fez. Se tinha dor, Ele passou. E Ele não queria que as pessoas soubessem na hora errada acerca da sua glória, exatamente para não querer promovê-lo a outra situação, sendo que era necessário passar por aquele sofrimento. Então, você está aqui hoje, meu Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, mas está sendo tão difícil. Meu filho, prossiga, firme, não desanime, seja fiel, sofra se necessário for, soframos juntos, mas não pule etapas. A vida cristã é uma carreira que tem princípio, meio e fim. O apóstolo Paulo, e aqui com isso eu encerro esta aplicação, no final da sua vida diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor Deus, o justo juiz, me dará, entregará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos esperam a sua vinda.
Você também é assim. Então, combata o bom combate. Complete a carreira, não pule etapa. E certamente ao final, o nosso Rei estará esperando por nós para nos dar a coroa da justiça. A segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos em termos de aplicação é a pergunta dos discípulos. Foi uma pergunta para organizar a mente no que diz respeito à compreensão da obra da redenção. E aqui eu queria concitar você a fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Um discípulo de Cristo, ele precisa ter uma mente organizada. Para tanto, por vezes é necessário ter o quê? Resposta a questionamentos honestos. Então os discípulos perguntaram: Senhor, os escribas estão ensinando que antes do Cristo vir, Elias tem que vir. Como é que explica agora? Porque a gente já sabe que o Senhor é o Messias prometido, o Cristo. Nós já vimos a transfiguração. Como é que a gente harmoniza isso? Essa é a questão. Como é que a gente vai harmonizar na nossa cabeça, organizar, portanto, estes eventos? E aqui, pensando sobre isso, eu fiquei imaginando, quando você lê a Bíblia, né, e não tem o sentido cronológico dela, é possível que você faça a leitura e você, meu Deus, isso aqui está onde? Está na época dos reis, está na época dos juízes, fica meio perdido. Hoje pela manhã, inclusive, eu disse: olha, nós vamos ler o livro de Jó, mas não acho que o livro de Jó está historicamente na posição em que ele se encontra na Bíblia. Ele está lá próximo do evento da queda, não é? Mais próximo, aí eu citei, do que o período de Paulo, do que o período do profeta Oséias. Então eu preciso ter essa organização mental. Os discípulos fizeram essa pergunta, é uma curiosidade pertinente. Aí eu pergunto a você como discípulo: você tem curiosidade para conhecer as coisas da Bíblia? Ou você só tem curiosidade, crianças, para saber do Minecraft, do FIFA Soccer? No caso dos meninos, né? Como o filho é homem, eu só sei dessas coisas, de mulher eu não sei não. É do que? Quando fala das mulheres é o quê? Barbie é da minha época, não tem mais Barbie, né? Bom, mas seja lá o que for, você não pode ter curiosidade dessas coisas ordinárias apenas não, irmãos. Você como crente tem que ter curiosidade das coisas do reino de Deus. Você precisa saber a partir de quem é Deus, a sua palavra, como que se deram os eventos. Por quê? Porque é a sua história, a história da sua redenção. Você precisa saber. Isso é tão importante que você tem na Bíblia pelo menos 4 livros de história: os 2 livros dos reis e os 2 livros das crônicas. Pelo menos, tem mais, tá? Estou falando do antigo. Se for para o novo, você tem também o livro de Atos, os próprios evangelhos, narrativas. Por quê? Para que você saiba. E Cristo não reprovou os discípulos. Ele ouviu a pergunta e ele deu a resposta, e deu uma resposta completa, em 3 partes. Para quê? Para que ficasse bem esclarecido quem era ele e o que ele haveria de fazer. Eu queria motivar você a isso, a você ser um estudioso da palavra de Deus, que tem suas dúvidas honestas e que apresenta ao Senhor. Agora, se você está na caminhada cristã, você não tem dúvida nenhuma, alguma coisa está errada contigo. Está errado, meu filho. Não tem dúvida nenhuma, você sabe tudo. Tem nada para estudar? Você já olha e pá, já sei. Meu filho, então você é um prodígio. Porque tem gente estudando a Bíblia há séculos e até hoje tem questões que não estão ainda pacificadas. Mas o ordinário da sua fé, você precisa saber. E assim como você viu os discípulos perguntando a Cristo, você também tem que perguntar: Senhor, o que é isso? Se aproxime de pessoas que possam responder honestamente, para que a sua fé seja o quê? Solidificada. E você não tenha dúvidas.
e possa dar um passo após o outro, sempre com firmeza na verdade, que é a palavra de Deus. Finalmente, para você que está aqui e é crente, o seu Redentor sofreu por você, e ele sabia que ia fazer isto, e fez. Ele não queimou etapa. E fez isso de uma forma tão organizada como nós vemos, tão perfeita, para que não deixasse dúvida alguma de que Ele pode salvar perfeitamente aqueles que a Ele se chegam. Ele encarnou, foi concebido, nasceu, cresceu, viveu, sofreu, foi injustamente condenado, crucificado, morto, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Ele fez toda a obra. Para quê? Para fazer aquilo que Mateus disse no capítulo 1. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Que Salvador maravilhoso você tem, não é? Que Rei maravilhoso. Ele cumpriu tudo, foi fiel. Ele não andou 1 milímetro para fora da lei, cumpriu tudo, dentro do script, para que nós fôssemos salvos. Você precisa agradecer a Deus por isso. Você precisa seguir os passos do seu Rei, Jesus. Porque não há outro que possa salvar como o nosso Senhor Jesus. Para você que está aqui e não é crente ainda, portanto não professou a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer uma coisa: as propostas do mundo de salvação queimam etapas. Além de não salvarem, elas fazem o quê? Queimam etapas. Então eu queria lhe ajudar em amor e dizer para você o seguinte: abandone urgentemente qualquer outro salvador ou proposta de salvação que não seja em Cristo, porque todas elas, sem exceção, finalmente revelarão inconsistência, incapacidade, insuficiência de salvar, porque só teve um que realizou uma obra completa e aceitável diante de Deus o Pai, e este foi o Senhor Jesus Cristo. Então se afaste rapidamente, abandone isso é uma loucura, é um engano, largue isto e volte-se imediatamente para Jesus Cristo, porque Ele, diferente de qualquer outro Salvador, cumpriu perfeitamente o caminho que lhe estava proposto. Pense nisso e rogue que Deus lhe dê a graça de se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Finalmente, queridos, o Rei ensinou aos seus discípulos, aqueles aprenderam, e você? Aprendeu também? Eu espero que você tenha aprendido e possa viver para a glória do Senhor, cumprindo tudo o que Ele te ordenou, segundo a sua graça. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Ó Deus maravilhoso, graças te rendemos por tua palavra maravilhosa. Pedimos que o Senhor nos instrua e nos sustente em toda a verdade, para que possamos, ó Deus, segundo o que temos aprendido, andarmos em santidade, sem jamais, ó Deus, queimar etapas, ultrapassar os limites, mas fazer sempre a vontade do Senhor. Ajuda-nos e dá a graça de sermos sempre gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, para a nossa salvação. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém.